Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero te falar sobre a possibilidade de troca de jogadores entre Inter e o CSKA Moscou da Rússia. Mário Fernandes tem o desejo de ser contratado pelo clube russo, mas uma multa, na saída do Colorado está dificultando a negociação que pode trazer o colombiano Jorge Carrascal para o Internacional, as buscas do Inter no mercado. Afinal, não é só o equatoriano Ener Valencia que deve chegar na janela de julho. E também quero falar um pouquinho sobre Gustavo Campanharo, volante colorado, que falou conosco ontem no Vozes do Gigante e respondeu, afinal, o problema é físico? Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre algumas possibilidades no Internacional de contratações. Afinal, estamos próximos, do período de abertura de janela de transferências, No dia 3 de julho reabre a janela internacional, para contratações de jogadores que estão atuando no exterior, O Inter poderá registrar novos jogadores, entre eles, o Ener Valencia, novo reforço aí do Internacional, atacante equatoriano de 33 anos, inclusive, tô com a camiseta dele aqui, camiseta número 13, que veio lá do marketing do Internacional, e que a gente tá sorteando, inclusive, lá pra vocês no @ do Vozes do Gigante no Instagram, beleza? Aliás, lá no Mundo Colorado tá rolando, 13 sorteios de camisetas do Ener Valencia, tá bom? Então passa lá no Insta, do Mundo Colorado pra levar uma igualzinha àquela ali, que eu já deixei, meio perto da Taça da Libertadores pra pegar boas energias, Afinal, nós precisamos passar pelo Medellín, no próximo dia 28, e aí depois nas oitavas de final com o Ener Valencia, quem sabe outros reforços, a gente consiga, ter um time um pouco mais competitivo para avançar, rumo à decisão da Libertadores lá no Rio de Janeiro em novembro, É o desejo de todos nós colorados, tá? Mas nesse vídeo eu quero falar, inicialmente, sobre as buscas que o Inter tem no mercado. Eu trouxe essa informação ainda no dia que o Inter anunciou o Valencia. Muitos até desdenham, da possibilidade de contratação do Inter. Afinal, a gente tem visto, a postura da direção na janela de transferências, de sondar, monitorar e dificilmente contratar, Afinal, tá faltando grana. Eu conversei com pessoas muito importantes do Inter lá em Montevidéu, na viagem que eu fiz para o jogo contra a equipe do Nacional, e o Inter tá muito forte no mercado. O grande ponto é que tem faltado garantias bancárias, não é nem o dinheiro, é a garantia bancária, porque o Inter tem, uma questão no mercado de ser um mal pagador, vamos dizer assim, por conta de algumas dívidas que tem pagado algumas dívidas antigas, é uma missão aí que tem o presidente Alessandro Barcelos, citou algumas, o Inter pagou, por exemplo, nos últimos meses de 2023, a contratação do Anselmo junto ao Joinville, do Ceará, junto ao Coritiba, o Jorge Henrique lá de 2013, 2014, então dívidas antigas que o Inter recorreu há bastante tempo e que agora estão estourando, e o Inter precisa pagar. O D'Alessandro, de 2008, a dívida com o Delcir Sondo ele cobrou e o Inter pagou, fez um acordo para pagar o investidor colorado, então tudo isso está rolando. E o Inter precisa de algumas garantias, só que as principais garantias que o Inter tem já foram colocadas, em outros negócios. Então o Inter busca, investidores, como buscou, com a parceira, colorada para trazer o Ener Valencia, a casa de apostas Estrela Bet. Então a gente tá no mercado, tentando alguns jogadores. Quais são os focos que o Inter tem? O zagueiro, o Inter tá tentando. Volante, isso não é novidade para ninguém. Um meia, com características ali para jogar junto ou no lugar do Alan Patrick. E um segundo atacante, São 4 nomes que o Inter gostaria de trazer aí na metade do ano, além do Ener Valencia, que seria o quinto, aí fecharia a conta, para 2023. Lembrando que nós vamos ter saídas também, O Johnny deve ser negociado com o futebol europeu. Maurício, sempre é uma tendência, pelo destaque que vem adquirindo, e pelo potencial que ele tem de venda futura. Então tudo isso, tá atrelado aí na janela de transferências.
Uma situação pode acontecer na Rússia, tá? Afinal, o CSKA tem duas pendências com o Internacional. A primeira envolvendo o Mário Fernandes, né? O lateral barra zagueiro, né? Que veio fazer turismo aqui em Porto Alegre no começo da temporada, alegou, né, que não tinha mais cabeça para jogar futebol, né, alegou que o ambiente do Brasil, né, pegou muito para ele, né, de cobrança, de viagem, aquela coisa toda, e disse na saída aqui do Internacional para os dirigentes colorados que estava pensando em se aposentar do futebol. Só que o Inter sabia, né, que o Mário Fernandes tem, né, um pouco dessa coisa meio louca, assim, né, e aí colocou uma cláusula na rescisão de que se ele voltasse a jogar por um clube estrangeiro na próxima janela, este clube teria que pagar uma multa ao Internacional, e se ele voltasse a jogar por um clube brasileiro, teria que o clube nacional, né, até o final do ano pagar uma multa para o Inter. Esta multa, né, ela tem um valor ainda meio incerto, tá? Se fala em 10 milhões de reais lá na Turquia não, né, na Rússia, se fala também que são, na verdade, 2 milhões de reais. De qualquer forma, é um valor para um jogador que nem tá aqui, tá? E o CSKA tá muito irritado com isso porque imaginou que seria uma transferência gratuita. O CSKA gostaria, né, de anunciar o Mário Fernandes ainda nessa semana. E a outra pendência é quanto a Moisés, né, o lateral esquerdo que foi para lá por empréstimo, né, o CSKA pagou cerca de 8, 9 milhões de reais ao Inter por esse empréstimo e agora teria que exercer, né, o direito de compra desse jogador, e aí o Inter reparte, né, com o Corinthians, que também é o outro detentor do passe, e com o Bahia. Só que aí surgiu uma informação, primeiro lá no perfil do Inter 4 Linhas, no Twitter, e vi que o Fábio Aleixo, né, jornalista brasileiro que reside, né, na Rússia, trouxeram essa informação, que o Inter estuda envolver o Jorge Carrascal nessa negociação. Meia colombiano, né, de 25 anos, surgiu muito bem, né, no River Plate e está por lá há bastante tempo. Nessa temporada, né, o Carrascal, ele jogou 35 jogos, sendo 21 como titular, né? Na verdade são 33, né? 2 são pela seleção colombiana, tá? Então são 33 jogos como jogador, né? Atuando na temporada, 19 como titular, 7 entrando como reserva. Marcou 6 gols e deu uma assistência. É um jogador muito talentoso. Se fala muito sobre o perfil, né, de jogador que tem, né, daquele cara meio talentoso que às vezes acha que o talento vai decidir tudo. Mas é um jogador muito bom, cara, um meia, né, que poderia se encaixar como uma luva nesse time do Internacional. O Inter fez uma sondagem ao CSKA, né, o Vasco e o Flamengo tentaram no começo do ano e o CSKA pediu alto. Como o Inter tem, né, um valor para bater, né, nessa questão, daqui a pouco pode ser um diferencial do Inter no mercado por este jogador. Beleza? Quero dizer, gente, que você pode antecipar o saldo do FGTS com a Mais Ágil, dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de qualquer burocracia. Então chama a Mais Ágil, o link está na descrição aqui do vídeo. Em até 1 hora você pode ter dinheiro na conta aí, né, para pagar os boletos que estão atrasados. Já passou o dia 10, né, sei que o dinheiro já foi, então a Mais Ágil pode te ajudar nesse sentido. Pra gente fechar esse vídeo aqui, eu quero falar sobre o Campanharo. Afinal, ele esteve conosco ontem no Vozes do Gigante. Eu gosto muito quando isso acontece, afinal, é o momento que a gente tem, né, para entender o outro lado. Uma coisa é uma entrevista coletiva, né, que tu faz uma pergunta, daqui a pouco o outro colega faz outra pergunta, né, e a gente perde completamente a linha do raciocínio. Ontem ele falou algumas coisas importantes, tá? Perguntei sobre a questão do recuar. Por que o Inter recua tanto? É uma ordem do Mano? E ele fez um discurso muito, né, parecido com o que o Mano fez na vitória pós Vasco da Gama, dizendo que às vezes o adversário muda, né, a forma de jogar a partir, né, do gol sofrido, e os jogadores tem essa dificuldade daqui a pouco de ler melhor o jogo, né, que o Mano não pede claramente, né, para que o time recue, mas que como sente o adversário um pouco diferente, baixa um pouco até entender o que está acontecendo, e aí muitas vezes o Inter se perde. Também citou muito a questão mental, né, diz que o físico, claro, tem a dificuldade, né, dos jogos em sequência e tal, mas que muito do que o Inter apresentou não era físico, era mental, né, de sair perdendo, de correr atrás, da pressão, de buscar um resultado, né, de jogar num clube grande como o Internacional, e muitas vezes o time sucumbiu nesse sentido. Então, destaco aqui essas duas frases do Campanharo, que também disse, né, que os jogadores estão se cobrando muito.
e que todo mundo tá pensando no jogo do Medellín, jogo no dia 28, e que sabem, né, da decepção que foi a eliminação na Copa do Brasil, que o clube financeiramente perdeu muito, né, com essa eliminação, e que eles não podem deixar acontecer de novo contra os colombianos, o Inter sendo eliminado na primeira fase da Libertadores. Beleza? Quero dizer, gente, que a KTO.com é o caminho, né, para você palpitar e se divertir. Não tem jogos, né, do Internacional, evidentemente, mas tem outros jogos, né? Afinal, começaram, né, os amistosos de seleção. Até tô trazendo aqui, ó, hoje tem rodada praticamente completa da Série D. Tem Liga das Nações da UEFA com Holanda e Croácia. Pô, jogaço esse aqui, hein? Holanda e Croácia é um baita jogo. Deixa eu pegar mais aqui, ó, dos jogos que temos hoje lá na KTO. Cara, Série D tem uns 30 jogos, eu acho, né? Deixa eu pegar aqui, ó, Liga das Nações, Holanda e Croácia, jogos amistosos. Temos Uruguai e Nicarágua, Malásia e Ilhas Salomão e Maurícias contra Djibouti, além de Indonésia e Palestina. Além, claro, né, Major League Soccer e outros campeonatos espalhados pelo mundo, beleza? Então vai palpitar, KTO.com é o caminho para você se divertir, né, com a minha parceira aqui, a KTO, que tá sempre apoiando o meu trabalho. Então sempre digo, gosta do meu trabalho? Te registra lá na KTO, combinado? Aquele abraço e a gente se vê, gente. Tamo junto. Fui!